E a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto de lei que concede o porte de arma para mulheres sob medida protetiva de urgência. O texto estabelece que essa autorização estará condicionada à comprovação dos requisitos técnicos e psicológicos previstos no Estatuto do Desarmamento, mas dispensando a declaração da efetiva necessidade. O projeto afirma que a autorização será válida durante a vigência da medida protetiva e a arma deverá ser mantida exclusivamente dentro da residência, domicílio ou até no local de trabalho, desde que seja ela a titular ou responsável legal pelo estabelecimento. Para justificar a medida, a deputada Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, afirma que as medidas protetivas, embora importantes, muitas vezes não são respeitadas pelos agressores e que a arma seria uma forma da mulher se defender, diminuindo assim a violência contra elas. Chamar o delegado Palumbo é importante. O delegado Palumbo trazer uma análise em relação à aprovação desse projeto. Comissão de Direitos Humanos, porte de armas para mulheres sob medida protetiva de urgência, delegado Palumbo. Acho justo, acho viável, é uma opção da mulher se defender. Ou vocês acham que uma mulher que é vítima de violência doméstica, que é constantemente ameaçada, que um pedaço de papel ou uma tornozeleira vai segurar um agressor? Não vai, pode inibir, ele pode ficar com receio. Mas se ele souber que a mulher está dormindo ali com uma arma de fogo, que ela pode usar essa arma a qualquer momento, ele vai pensar 10 vezes. É como um bandido que pensa o seguinte: eu vou roubar a casa daquele cidadão que está armado, ou vou roubar da casa ou aquela casa cujo cidadão não gosta de armas, tem repulsa à arma. Ele vai, obviamente, nas casas do cidadão que não tem arma. Isso é meio que óbvio. Então, não é que a mulher vai ser obrigada a ter uma arma, né? Que é muita gente que vai contra isso. Nossa, que absurdo, a mulher vai ter uma arma. Não, isso aí se trata do direito à liberdade, do direito de escolher, do direito à autodefesa, do direito da mulher que foi espancada, que já foi subjugada, que é ameaçada, dela ter um instrumento eficaz de defesa, que ela pode usar quando este agressor, que está impedido de chegar perto, tentar uma ameaça, tentar uma agressão. Então, eu acho um projeto muito válido, sou favorável à liberdade das pessoas poderem escolher como elas querem se defender. Haja vista que o Estado, em todos os estados, é ineficaz nesse quesito. Delegado Palumbo, antes de passar para o Mota, deixa eu só tirar uma dúvida. A autorização estará condicionada à comprovação dos requisitos técnicos e psicológicos previstos no Estatuto do Desarmamento. Agora, eu fico imaginando que a Justiça conceda essa medida protetiva de urgência em uma sexta-feira, por exemplo. Imagine que ela não tenha todo o preparo para manusear uma arma. Ela precisaria fazer todos os cursos, enfim, precisaria passar por aquelas avaliações. Então, em tese, até ela conseguir de fato uma arma, talvez demore um certo tempo, né? E ela deveria fazer o investimento e comprar a arma naturalmente, né? É de responsabilidade da pessoa. Com certeza. A responsabilidade e o livre-arbítrio é da vítima. É mais uma opção que o Estado está dando para ela se defender. Se essa vítima achar plausível ter uma arma de fogo dentro de casa para se defender, ela pode fazer isso, correr atrás, tirar um porte e conseguir essa arma para sua defesa. É isso que a lei vai estipular, caso vire lei. Pois é, a Rosana escreveu aqui, medida ótima, deveriam ampliar para mais grupos. Você, Mota, o que achou da decisão da Comissão de Direitos Humanos aprovando esse projeto de lei que concede o porte de armas para mulheres sob medida protetiva de urgência, Mota? A Rosana, né? Foi isso, a Rosana. A Rosana tem razão, deveria ser ampliado para mais grupos, para todos os brasileiros, porque todo cidadão de bem, em perfeita condição mental e com o devido treinamento, nunca a gente pode esquecer de dizer isso. Todo cidadão de bem deve ter o direito a uma arma para sua defesa. Como diz o meu amigo promotor Luciano Lara, porte de arma é para quem quer e quem tem capacidade. É evidente que, tendo uma arma de fogo, a mulher que está ameaçada vai ficar mais protegida. É importante ressaltar que ela não vai deixar de passar pelo rigoroso processo de aprovação
e depois pelo treinamento adequado, isso tudo está previsto. E aí ela vai ter uma condição muito maior de se defender a sua vida. Agora, pena que nem todo brasileiro de bem tem esse direito. Pois é, você, Cristiano Beraldo, Senado aprovando porte de arma para as mulheres se defenderem dos agressores. A comissão entende que essa medida pode ajudar, sim, a diminuir, inclusive, os casos de feminicídio. Vamos lá, Caniato. Primeiro, me parece que a definição correta seria facilitar a obtenção do porte de armas e não conceder, porque senão fica parecendo que é uma concessão discriminada, e não é isso. Aquelas mulheres que se sentirem habilitadas, né, que quiserem perseguir os trâmites necessários para que ela saiba manusear e usar a arma efetivamente para se proteger, que ela possa fazer isso de uma maneira facilitada. Mas talvez haja, inclusive, outras iniciativas que poderiam ser realizadas, como, por exemplo, naquelas localidades onde isso esteja disponível, algum tipo de incentivo para que elas tenham aula de defesa pessoal, algum tipo de luta que possa ser utilizada ali como uma técnica de defesa no momento em que ela, porventura, receber ali um ataque de alguma pessoa. É óbvio que existem algumas situações em que a ameaça vem de pessoas extremamente violentas. Há imagens realmente assustadoras de agressores que cometem barbaridade contra as mulheres, e aí ela realmente, às vezes, não tem nem a possibilidade desse embate corporal. Mas, de novo, qualquer medida que vise dar às mulheres uma condição de maior proteção em relação a seus agressores, eu acho extremamente prudente e bem-vindo. Pois é, inclusive, viu, delegado Palumbo, pessoas aqui questionaram após a mensagem que a gente leu aqui da Rosana, que pediu a ampliação do porte de armas para outros grupos, e aí uma pessoa perguntou, quem é que hoje em dia pode ter porte de arma, hein, delegado Palumbo? Claro que a gente sabe que militares, né, alguns servidores públicos, mas pessoas da sociedade civil. Há algum tempo a gente via um procedimento talvez um pouco mais célere dos CACs conseguirem essa autorização. Houve mudanças, né, da administração anterior, do presidente anterior, para o atual. Quem é que pode ter arma de fogo, hein, delegado Palumbo? Quem demonstre efetivamente que precisa, que está sendo ameaçado, que trabalha numa profissão de risco, mas infelizmente, Caniato, eles não estão cumprindo o que fala a lei. É triste isso, quando você tem um governo que persegue clubes de tiro, que persegue colecionadores, atiradores e caçadores, que quer banir uma categoria dizendo que eles são responsáveis por aumento da criminalidade ou de que essas armas vão parar no mundo do crime. Isso é uma falácia. Os donos de clube de tiro, eles fomentam a economia. Desde o faxineiro que trabalha no clube de tiro, o atendente, o porteiro, as pessoas que estão ali vendendo as armas, mas não. O governo, o que a gente viu durante todo esse mandato deste atual governo, foi uma perseguição, dizendo que clube de tiro não poderia estar perto de escola. Não tem um sequer incidente perto de escola para eles colocarem uma ideia como essa. Ou seja, é absurdo. Pode ter um clube de tiro perto de escola, mas pode ter uma biqueira vendendo drogas ali na porta da escola. Então fica muito difícil. Eu concordo com o Mota, as pessoas têm que ter direito, tem que ter a liberdade de escolher se elas querem ou não se defender. E aí a gente precisa de uma legislação eficaz. Tem que ser mais ou menos igual nos Estados Unidos. Se você sacar a arma, apontar uma arma para alguém, você vai ser preso. Não tem conversa. Mas aqui, né, a gente vê uma série de crimes bárbaros que não acontece absolutamente nada, e a gente tem que lembrar que quase 22 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica nos últimos 12 meses. 22 milhões, que a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio nesse país, que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada nesse país. Então eu vejo com muitos bons olhos. Agora, conseguir o porte de arma realmente nesse país aqui está quase que impossível. Uma categoria que deveria ter o porte permanente de arma de fogo, posso citar, até finalizando o meu raciocínio, é a categoria de vigilantes.
uma pessoa que está trabalhando num carro forte, e a gente tem visto uma série de crimes aí do novo cangaço atacando o carro forte, que está lá dentro de uma gaiola blindada, mas se você tiver com uma .30 ou .50 vai varar, está com 38, uma pistola 380 e no máximo uma 12. Aí esse trabalhador da segurança privada se envolve numa troca de tiro, o que ele tem que fazer? Ele vai para casa desarmado, porque a lei não lhe confere o porte de arma. Se um trabalhador como esse da segurança privada, que por vezes troca tiro, não pode ter arma, fica muito difícil. Isso é muito injusto. Eu até indaguei na Comissão de Segurança o ministro Lewandowski e pedi para ele, essa categoria precisa ter o porte permanente de arma de fogo. Não é possível que um cidadão fique na porta de um banco, correndo risco, que troca tiro por vez e depois vai para sua casa, que ganha um salarinho pequeno, que mora na periferia, às vezes próximo dos ladrões que ele mesmo matou, dos familiares, não tem nem sequer um estilingue para se defender. Então, essa política do governo atual, ele acaba atrapalhando as pessoas que querem ter simplesmente o direito à liberdade de se defender. Pois é, esse apontamento feito pelo delegado Palumbo, desse exemplo, né, em relação aos vigilantes patrimoniais, essa é uma questão muito sensível e é uma reivindicação antiga, né, delegado Palumbo? A gente tem tratado disso já há bastante tempo. Agora, Mota, por qual razão, por qual motivo no Brasil se criou uma imagem tão negativa em torno da arma de fogo, né? Você acha que a questão ideológica talvez seja a explicação para isso? Eu não tenho dúvida nenhuma, Caniato. E é curioso porque essa semana eu gravei um programa para o Conexão Mota com o promotor de justiça Luciano Lara. Recomendo a todo mundo que assista o programa justamente sobre esse assunto. Ele é especialista em armamento, ele atira desde criança. E ele me contou a situação que o delegado Palumbo resumiu muito bem. É tudo feito para dificultar, atrapalhar, tornar o mais caro possível a aquisição de um armamento legal pelo cidadão brasileiro. Quando o promotor fala das regulamentações técnicas, que dizem que o brasileiro só pode ter acesso a determinados modelos de armas que já são obsoletos, que são difíceis de você encontrar, que custam caro pra caramba, as verificações que têm que ser feitas, os atletas de tiro são submetidos a restrições absurdas, eles são obrigados a trafegar com o seu armamento para uma competição, um armamento sem munição, tem que pegar uma guia de trânsito, é uma coisa inacreditável. Se você for contar para um traficante que está nesse momento numa comunidade armado com um fuzil, a dificuldade que um cidadão de bem tem para conseguir uma arma, ele vai rir. E eu fiz essa pergunta ao promotor, por que isso? E a resposta que ele me deu foi o seguinte: todo regime ditatorial, a primeira providência que o regime toma é desarmar os cidadãos. Nenhum regime de força quer cidadão armado. Então essa é uma questão ideológica. Basta a gente comparar. O promotor me disse que aqui no Brasil nós temos 220 milhões de habitantes, né? No Brasil existem mais ou menos 4 milhões de armas legais. Os Estados Unidos têm por volta de 300 milhões de habitantes, têm mais de 400 milhões de armas legais. Os Estados Unidos têm mais de uma arma por habitante. E aí, meus amigos, essa é a explicação para um mistério que os brasileiros que vão a primeira vez aos Estados Unidos não entendem, né? A gente chega nos Estados Unidos e olha, as casas não têm muro. As casas americanas não têm muro. É só um gramadozinho juntando com o outro. Você sabe por quê? Tenta entrar numa dessas casas e você vai descobrir.